Se você me perguntar quem que ganha domingo, Brasil ou Noruega? Bom, isso eu não sei te responder. Mas se você me perguntar o que eu preciso, Douglas, para iniciar minha obra, isso eu consigo te responder. E é exatamente o que a gente vai falar hoje. O que eu faria se eu fosse começar uma obra hoje, agora? Porque muita gente acha que o maior problema de uma obra é a falta de dinheiro. E um vídeo que eu gravei há uma semana atrás, da obra do Thiago Nigro e da mulher dele, eu provei para vocês que o dinheiro nem sempre é o maior problema. A maioria das obras que atrasam, estouram orçamentos ou que viram um verdadeiro pesadelo começaram com um erro muito antes do primeiro tijolo. Depois de acompanhar inúmeras construções, conversar com clientes e ver obras que deram muito certo e outras que deram muito errado, eu percebi uma coisa. Se eu fosse construir minha casa hoje, eu faria 5 coisas antes de começar qualquer obra. E eu tenho certeza de que se você assistir esse vídeo até o final, vai evitar erros que podem custar muito dinheiro no seu bolso. Se você já construiu ou se você já mexeu com obra, você vai concordar no que eu vou falar aqui agora. Construir, às vezes, pode ser o maior investimento de uma vida de uma pessoa. E o curioso é que muita gente passa anos escolhendo terreno, pesquisando sobre revestimento, procurando inspiração para a obra ficar bonita, mas dedica muito pouco tempo para planejar aquilo que vai ser feito. É como atravessar um oceano sem mapa. Você até pode chegar, mas vai gastar muito mais combustível, vai enfrentar muito mais tempestade que nem precisava enfrentar. E talvez você nem consiga chegar. Então eu vou te passar agora 5 passos que, se eu começasse a construir hoje, eu passaria pelos 5. O primeiro é definir um orçamento detalhado. A maioria das pessoas responde assim: eu tenho 400 mil para construir. Mas isso não é orçamento, isso é apenas um número. Um orçamento ele precisa responder algumas perguntas como: quanto será gasto na fundação, na estrutura, na alvenaria, na cobertura, na instalação, no acabamento, na mão de obra, documentação, imposto, mobiliário? Quanto mais detalhado esse orçamento for, menores vão ser as surpresas durante a obra, porque quem não controla o dinheiro deixa a obra controlar a sua vida. Eu vou fazer uma analogia aqui para você entender. Imagina viajar sem saber quanto custa um hotel, o combustível, a alimentação, o pedágio. Provavelmente vai faltar dinheiro antes de você chegar no destino final da sua viagem. Exatamente com obras. E quando eu falo de orçamento detalhado, eu não estou falando só de ter um número final ou de um número em cada etapa. Eu estou pensando num planejamento financeiro, é entender o seu fluxo financeiro ao longo da obra. Então, mensalmente, quanto que vai sair do seu bolso para que você consiga fazer aquela obra. É muito importante você entender seu fluxo financeiro, porque muita gente começa a obra entendendo até uma estimativa correta, mas não compreende o fluxo ao longo dos meses, aí chega em determinado momento da obra, não consegue arcar com tudo, aí resultado, a obra para. Então, entenda detalhadamente por etapa quanto cada etapa vai custar e entenda o fluxo financeiro, faça um planejamento financeiro. Esse é o seu primeiro dever se você vai construir hoje. Feito o primeiro passo, a gente pode partir para o segundo. Qual é o segundo passo, Douglas? O segundo passo é criar um cronograma. Dinheiro sem tempo também gera desperdício. Toda obra, ela precisa de um cronograma. Não precisa ser complicado, mas você precisa saber quando vai começar cada etapa, quando termina cada etapa, qual etapa depende da outra, quais materiais precisam chegar antes. Sem cronograma, acontece centenas de erros clássicos. O piso chega antes da laje, a tinta chega antes do reboco, o marceneiro espera o gesseiro, o eletricista espera o pedreiro. E tudo isso é dinheiro indo embora. É todo mundo ficando parado. Tempo parado também custa dinheiro. Então você precisa programar a sua obra, quanto tempo cada etapa vai durar. E não é só isso. Você precisa pensar no que você vai precisar por etapa. Você vai precisar de material, você vai precisar de mão de obra, você vai precisar de equipamento. Então calcule
À medida que você for atribuindo prazo para cada etapa, você também precisa saber quanto de material, quanto de mão de obra, quanto de equipamento, porque uma obra ela funciona como meio que como uma sanfona. A mão de obra, por exemplo, você não permanece com a mesma quantidade do início ao fim da obra. Ela, em determinados momentos, aumenta, em determinados momentos diminui. E isso para que o seu fluxo financeiro, para que o seu planejamento financeiro dê certo. Então, o segundo passo é entender quanto tempo cada atividade vai levar e o que vai precisar em cada atividade. Material, mão de obra e equipamento. E você vai entender também que o seu custo está diretamente ligado ao seu prazo. Então, se sua obra estourar o prazo, ela tende a estourar o custo também. Principalmente quando a gente fala dos custos indiretos. Então, se eu tenho um engenheiro na minha obra, se eu previ que a minha obra vai durar 10 meses e ela dura 12, eu vou pagar 2 meses a mais para esse engenheiro. Então, esses dois fatores estão interligados. Por isso é muito importante, primeiro, entender o custo, segundo, entender o prazo e o cronograma com um planejamento de execução detalhado por etapa. Terceiro passo que eu faria se eu fosse começar a construir hoje: planejar cada compra. Esse seja talvez um dos maiores erros. Muita gente compra por impulso, porque viu uma promoção, porque o vendedor insistiu, porque o vizinho indicou. Mas comprar sem planejar pode gerar 3 grandes problemas: comprar cedo demais, comprar tarde demais e comprar mais do que precisava. Planejar a compra significa definir quando comprar, quanto comprar, onde comprar, como pagar e onde armazenar. Isso evita desperdício, evita perdas, evita material estragado, compras repetitivas e principalmente permite você negociar melhor. Porque quem compra com pressa costuma conseguir preços muito piores, porque está na emergência. Mas quem compra programado, planejado, antecipado, vai ter muito mais economia, vai conseguir um preço muito mais barato. Então, depois de ter um planejamento estruturado, com cada data de cada atividade e principalmente dimensionado material, mão de obra e equipamento, você vai pegar e fazer uma programação de compra do início ao fim da sua obra. Isso vai fazer com que você gaste menos, porque você vai conseguir negociar. Além disso, você vai comprar com calma, sem pressa. Você vai conseguir comparar preços. Isso faz total diferença. O quarto passo, eu aposto que você não viu em lugar nenhum, que é criar uma reserva financeira. Existe uma regra que poucas pessoas seguem: toda obra tem imprevisto. Toda, sem exceção. Pode aparecer aumento de preço dos materiais, chuva, mudança de projeto, solo diferente, retrabalho, manutenção inesperada. Se você começar uma obra usando 100% do dinheiro disponível, qualquer problema pode paralisar tudo. E a obra parada costuma ficar muito mais cara. Minha recomendação: sempre tenha uma reserva. Ela não existe porque você é pessimista. Ela existe porque você é inteligente. Então, se seu orçamento deu X, você vai guardar 20% a mais desse orçamento. Você vai esperar gastar 20% mais desse orçamento. Porque eu vou te falar, sendo bem sincero, um orçamento de obras, não existe orçamento de obras exato. Então, se você tem um orçamento detalhado, mesmo sendo detalhado, ele pode ter uma variação para mais, que normalmente é de uns 10 a 15%. Isso ainda estaria ok. Se você está guardando 20%, você ainda sobra 5% no final da obra. Olha que coisa legal. E isso não vai te pegar de surpresa. É muito melhor do que chegar no meio da obra e você descobrir que vai precisar pegar empréstimo, ou você não tem mais dinheiro, vai ter que paralisar a obra. Então, faça uma reserva financeira. Por isso que o primeiro passo é o orçamento. Você já entendeu a estimativa, a previsão de quanto que você vai gastar. Você vai pegar esse valor e vai guardar de 10 a 20% a mais dele. Se você fizer tudo certo, você nem vai precisar usar esses 20%, esses 10%. Mas vai que precisa, eles estão lá para você não morrer do coração. Quinto e último passo é mapear todos os riscos.
Esse seja talvez a etapa menos lembrada e menos feita, mas pode ser a mais importante de todas elas. Antes da obra começar, eu faria uma pergunta simples: o que pode dar errado aqui? Por exemplo, e se chover? E se faltar material? E se o fornecedor atrasar? E se o pedreiro faltar? E se o orçamento aumentar? E se aparecer algum problema no terreno? Quando você pensa nesses cenários, antes de acontecer, você cria a solução antes do problema aparecer. Isso reduz muito o estresse. Grandes empresas fazem gestão de riscos. Grandes obras também. Por que uma família que está investindo um patrimônio inteiro da vida deles não faria? Me responde. Você já tem tudo que precisa. Você tem orçamento detalhado, você tem cronograma, você tem planejamento financeiro e planejamento de execução, planejamento de compras. O mapa está todo ali pronto. A pergunta é simples. Você vai passar por cada etapa e perguntar: e se der errado? O que eu faço? Simples assim. E pensar numa solução caso o plano A não dê certo. Isso vai te evitar de ter qualquer tipo de surpresa ao longo da sua obra. Perceba uma coisa, que nenhuma das 5 dicas foi sobre porcelanato, nem sobre fachada, nem sobre piscina, nem sobre iluminação, porque uma obra bonita começa muito antes da decoração. Ela começa no planejamento. Se hoje eu fosse construir minha casa do zero, eu faria exatamente essas 5 coisas. Eu definiria um orçamento detalhado, criaria um cronograma, planejaria cada compra, montaria uma reserva financeira e mapearia todos os riscos. Eu tenho certeza de que isso economizaria dinheiro, tempo e muita dor de cabeça. Então, se você gostou desse tema e se você quer ajuda para construir todo esse mapa, eu posso te ajudar. Você vai fazer o seguinte: no link da descrição desse vídeo aqui, na descrição desse vídeo aqui, tem um link bonitinho lá que você vai clicar, ponto. Cliquei. Ele vai te direcionar para uma página e nessa página vai ter todas as informações para você falar diretamente comigo e a minha equipe, se você quiser, pode construir todo esse mapa para você, te entregar de mão beijada. Falar assim, ó, faça a sua obra, é só seguir o mapa. Pronto, você não precisa ter mais dor de cabeça nenhuma quanto ao planejamento da obra, que é só seguir o mapa que nós vamos construir isso para você. Espero que você tenha gostado desse tema. Muito obrigado por esse tempo que você passou aqui comigo. Não esquece de se inscrever nesse canal. A gente está trazendo conteúdo toda semana, conteúdo de valor, conteúdo que te ajuda a gastar menos, te ajuda a construir com mais clareza, com mais segurança, para ter uma obra em ordem. Inscreve no canal, ativa os sininhos para não perder os próximos conteúdos. E muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntos aqui. Até o próximo vídeo e um forte abraço.